Para você responder isso aqui de cabeça, você tem que ser muito bom. E vamos ser honestos, não há necessidade disso. Nesse vídeo eu vou te explicar como fazer soma e subtração com frações. E eu vou te ensinar o jeito tradicional, porque ele serve para todas as situações e se você consegue aprender ele, você avança em várias coisas na matemática. Para começar, a gente precisa entender que, quando a gente está falando de soma e subtração de frações, tem uma diferença muito grande. Quando as frações possuem denominadores diferentes, denominadores são essas partes de baixo, beleza? Ou quando elas possuem denominadores iguais. Por exemplo, se você tem esse 2 sobre 3 que nós temos aqui, 2 sobre 3, e ele está sendo somado a 4 sobre 3, é muito fácil fazer a soma, porque como os denominadores são iguais, a gente repete o denominador, que é 3, e soma os numeradores, que são as partes de cima. 2 mais 4 é igual a 6. E aí a gente chega nessa fração, e como toda fração representa uma divisão, 6 dividido por 3 é igual a 2. Foi muito simples fazer esse tipo de processo. Só que quando os denominadores são diferentes, a gente precisa aprender outras coisas. A gente precisa saber fazer fatoração para poder encontrar o MMC e depois para reescrever as frações e conseguir chegar na resposta. Bem, o MMC é o mínimo múltiplo comum. E sempre quando você ouvir a palavra múltiplo, eu quero que você pense em multiplicação. Você vai entender bem o que ele significa quando a gente encontrá-lo. Mas antes disso, eu vou te ensinar como encontrar. E a ferramenta que a gente usa é a fatoração. Fatoração consiste em dividir um número pelos menores números primos possíveis. Tem outros vídeos aqui no canal em que eu ensino a fazer fatoração, porque a gente usa essa ferramenta quando a gente está calculando algumas raízes. O que a gente vai fazer é dividir cada um desses números pelos menores números primos possíveis. O que são números primos? São números que só são divisíveis por 1 ou por eles mesmos. Por exemplo, o número 2, o número 3, o número 5, o número 7 e por aí vai. Vamos ver como fica a fatoração. Eu sempre vou começar dividindo pelos menores números possíveis. Então eu vou começar dividindo pelo número 2. Olha só. E aí eu vou tratar cada uma dessas divisões como individuais. 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? 3 dividido por 2 dá 1,5. E a gente não quer números quebrados com vírgulas ou frações aqui. Então a gente vai deixar o número 3 quieto. Beleza? 5 dividido por 2 dá 2,5. Então a gente também vai deixar ele quieto. Mas 10 dividido por 2 dá 5, que é um número inteiro. Tudo bem até aqui? Eu dividi cada um dos números individualmente pelo número 2. As divisões que não seriam exatas, eu não fiz, beleza? Vamos seguir. Qual é o próximo número primo que nós temos? É o número 3. Então vamos dividir por ele. Essa coluna aqui do número 2 não vai ser mais mexida, porque a gente já chegou no final da fatoração desse número, porque a gente chegou no número 1, beleza? Então vamos reescrever e vamos na sequência. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá um número exato. Então, ele vai permanecer, e a mesma coisa, 5 dividido por 3 não dá número exato. Então, essa divisão a gente não faz. Agora, não dá mais para dividir por 3 nem por 2. Então, a gente vai escolher o próximo número, que é o número 5. Novamente, não iríamos mexer nesses dois primeiros números aqui, porque a fatoração já foi encerrada. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. E aqui a gente encerra a fatoração, porque todos os nossos denominadores, que são essas partes de baixo, já foram divididas e chegaram na fatoração ao número 1. E qual é o resultado da nossa fatoração? É a multiplicação desses números aqui do lado. Então é 2 vezes 3 vezes 5. Quanto é que dá isso aqui? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. E esse daqui é o nosso MMC, porque ele é o menor número que seja múltiplo de todos os nossos denominadores, parte de baixo, ao mesmo tempo. E veja só, se você divide 30 por 3, dá 10. 30 por 2, dá 15. 30 por 5 dá 6 e 30 por 10 dá 3. São todas divisões exatas. Agora que nós encontramos o MMC, ele vai se tornar o denominador. De quê? Da nossa fração. Todas essas 4 frações elas serão transformadas em uma só. E o denominador vai ser o número 30. Mas agora a gente não pode simplesmente colocar 2 mais 1 menos 3 mais 7 aqui em cima, porque as frações possuem proporções diferentes. Então a gente vai corrigir essa proporção usando o MMC, o número de baixo e o número de cima. Como assim? Olha só. 30 dividido por 3
dá 10. 10 vezes 2 dá 20. Percebeu o que eu fiz? Eu dividi o nosso MMC pelo número que está embaixo e eu multipliquei o resultado pelo número que fica em cima. Vamos fazer mais uma vez, ó. Mais, porque a operação matemática que está aqui, 30 dividido por 2 dá 15. Eu vou multiplicar pelo número de cima. 15 vezes 1 dá 15. Menos, porque é a operação que está aqui no meio. Vamos de novo. 30 dividido pelo número 5 dá 6. Multiplicado pelo número de cima, 6 vezes 3 dá 18. Agora, para finalizar, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 7 dá 21. Tá conseguindo acompanhar a explicação? Agora, para finalizar, é só a gente responder essas operações aqui de cima. Vamos fazer em partes para não cometer erros. 20 mais 15 dá 35. Menos 18 mais 21. E isso tudo é o numerador da nossa fração. Seguindo, 35 menos 18 dá 17. Mais o 21 que já existia, tudo isso dividido por 30. E quanto é que fica agora? 17 mais 21 dá 38, e isso dividido por 30. E esse é o resultado das nossas operações. Mas a gente ainda pode simplificar. Então, eu escolho dividir a parte de cima e a parte de baixo por 2. E assim eu chego na fração irredutível 19 sobre 15. E essa é a resposta final da nossa questão. Então, recapitulando, a gente fez a fatoração dos denominadores para poder encontrar o MMC, que foi 30, reescrevemos tudo como uma única fração e resolvemos depois as somas e subtrações para chegar nessa fração final. Bem, eu espero que essa questão tenha te ajudado. Lembre de se inscrever aqui no canal. Todo dia tem uma questão de matemática diferente, então você vai melhorar seu desempenho em matemática se você se inscrever aqui. Por esse vídeo é isso e eu te vejo no próximo. Até mais!